Bom dia, alunos dos 8º anos A, B, C e D. Estamos aqui de volta com as nossas aulas remotas para trabalhar conteúdos relacionados à disciplina História Afro-Brasileira. Boa tarde também, senhores pais responsáveis que porventura possam estar nos assistindo neste momento. O nosso conteúdo de hoje será a exclusão econômica e social da população negra. Vamos trabalhar a forma que esses negros vão viver a partir do momento que a Lei Áurea, lei que deu liberdade aos escravos, foi assinada pela princesa Isabel. Eu trouxe uma imagem aqui para vocês observarem. Esses daqui eram os famosos cortiços que, após a abolição, quando muitos negros saíram da zona rural e foram para a cidade do Rio de Janeiro, esses grandes barracões, eles antes eram habitados por muitas famílias do Império Brasileiro. Então, como o Império cai, e nós temos a ascendência da República, nós tivemos a proclamação da República, esses casarões foram abandonados e vem a calhar para abrigar as pessoas pobres e também aqueles negros e pobres agora livres que não tinham onde morar. Então, uma parte dessa população negra vem se abrigar nesses cortiços. Então, essa abolição da escravatura, a Lei Áurea é assinada, mas, no entanto, não houve uma superação dessas mentalidades escravocratas. Aqueles senhores de escravos, aqueles senhores proprietários, donos de escravo, essa mentalidade deles não mudou. Para eles, escravo vai ser sempre. Era essa a mentalidade. Então, é a questão da exploração, a exploração humana. Então, com essa assinatura da Lei Áurea, que dá liberdade a essas pessoas escravizadas, existe uma mudança aqui na forma de relação capital-trabalho. Existe aqui uma mudança na forma de trabalho. Antes, qual era a forma de trabalho? Qual era a relação de trabalho? Era o escravismo. A mão de obra utilizada era a mão de obra escrava. Então, isso aqui chegou ao fim. Agora, nós temos o assalariamento, porque nós temos essa transição aqui, a passagem do trabalho escravo para o trabalho assalariado. Então, isso melhora um pouco? Sim, melhora. Mas veja bem, essas pessoas ex-escravizadas, eles continuam sem melhorias. Agora, esses homens antes escravizados são homens negros, livres e pobres. E não vai melhorar também a vida dos seus descendentes. Não melhora nem a vida desses homens negros, livres e pobres, nem tampouco a vida dos seus descendentes. Vamos ver por quê. Olha só. Essas pessoas que foram escravizadas, eles se veem livres das senzalas. Não são mais açoitados pelos feitores, mas, enfim, eles não são mais prisioneiros, eles não são mais propriedade de um outro homem. Mas percebam que esses homens negros, livres e pobres, eles são feitos novos prisioneiros. Como assim, professora? Sim, eles se tornam novos prisioneiros da miséria e da exclusão, nas favelas, nas prisões, nas filas de desemprego.
nos trabalhos precários, na ausência de direitos humanos e sociais básicos como saúde, moradia e educação. Então, o que a gente percebe aqui é que eles são libertos de uma vida escrava, mas em contrapartida, eles vão ficar presos, porque eles vão ficar sem trabalho, portanto, vão ficar na miséria. As pessoas não vão dar trabalho devido ao preconceito da cor, devido terem sido escravizados. Essas pessoas não vão ter aonde morar, porque não tem trabalho para construir suas casas, não tem como montar um negócio próprio, vão acabar na prisão muitas vezes, ou então vão fazer trabalhos precários, trabalhos pesados. Eles ficam sem direitos humanos, sem saúde, sem moradia e sem educação. Então vai faltar os direitos humanos e sociais básicos para essas pessoas. Por essa razão, eles se veem livres dos açoites da senzala, mas no entanto eles se tornam prisioneiros de toda essa situação. Acontece aqui uma transformação, uma metamorfose. Aquele homem, senhor de escravo, o grande proprietário de escravos, ele se transforma dessa feita em patrões, os donos de capitais. Agora eles vão fazer geração de capital. Agora eles vão se tornar donos do capital. Então, eles passam a explorar a força de trabalho dos assalariados. E continuam tendo os mesmos privilégios e domínios que eles tinham anteriormente, esses domínios econômicos e políticos. Eles continuam com essa mesma carga de privilégios. Os seus latifúndios continuam intocados ali. E os capitalistas emergentes, aqueles capitalistas que vêm surgindo, eles mantêm as velhas formas de exploração do trabalho humano. Anteriormente, era o ex-escravo, que era obrigado a trabalhar sem ganhar nenhum salário. E agora nós temos o trabalho assalariado. Mas esses homens passam também a ser explorados. Nós temos que perceber e atentar para essa situação. Nós estamos falando aqui de uma transição do trabalho escravo para o trabalho assalariado. Aí vocês me perguntam, mas professora, tem o salário, eles começam a receber salário, por que é que eles vão ficar excluídos, eles vão ficar na miséria? Atentem para o seguinte fator: início do século XX, essa substituição da mão de obra, essa transformação aqui, essa mudança do trabalho escravo para o trabalho assalariado no início do século XX, a troca do escravo africano, aquele homem que foi escravizado, ele não vai ser chamado para trabalhar e receber salário. Ele vai ser substituído pelo imigrante europeu, porque não vão dar emprego para negro ex-escravizado. Eles vão dar emprego para o imigrante europeu, pessoas brancas. Os negros e negras analfabetos, que, como nós sabemos, a maioria desses negros ex-escravizados não sabiam ler e nem escrever. Essas pessoas sem direito nenhum, sem cidadania, sem posses, são lançados à própria sorte, são lançados na vida à própria sorte, no subemprego. Dificilmente vão conseguir um emprego. Aí acabam por se jogar na marginalidade,
nas ruas e nos cortiços, como eu já falei anteriormente para vocês, logo no início da aula sobre os cortiços. Algumas dessas pessoas, desses negros que estão sem emprego, nas ruas, eles vão se direcionar para o cortiço. Mas você tem que perceber que esses cortiços, eles vão perdurar por um tempo. No decorrer das nossas aulas, nós vamos ver o que de fato aconteceu com ele, que não vem o caso para nós discutirmos agora. Então, essas pessoas, essa população negra, eles começam a participar de um trabalho informal ou forçado. Então, essa precarização atinge majoritariamente a população negra. Então, a população negra é a maioria que participa do trabalho forçado ou trabalho informal. As famílias negras têm uma renda muito baixa. Geralmente, a renda de uma família negra é muito mais baixa do que a renda de uma família de pessoas brancas. Então, isso, logicamente, vem afetar os jovens negros que passam, geralmente, podemos dizer, uma grande parte desses jovens negros que estão na escola, eles abandonam essa escola precocemente, porque como a renda de suas famílias é muito baixa, eles precisam ingressar no mercado de trabalho para aumentar a renda de suas famílias. Então, por essa razão, os jovens negros, uma boa parte deles, abandona a escola precocemente, muito cedo. Muitos não conseguem nem concluir o ensino fundamental. Então, queridos alunos, estarei fazendo a postagem no grupo de WhatsApp da resolução da atividade da nossa aula passada. Estarei também postando o texto de apoio sobre essa temática que nós acabamos de discutir, que é a exclusão econômica e social da população negra. Estarei também postando a atividade relacionada a esse mesmo tema. A entrega dessa atividade será até o dia 31 de agosto. Atentem, queridos alunos, que o envio dessas atividades conta presença e nota. Portanto, não deixe para resolver depois. Resolva a sua atividade. Não esqueça de enviá-la. Envie para o meu PV com fotos nítidas. Garanta a sua nota, garanta a sua frequência, porque infelizmente a pandemia nos deixou fora de sala de aula, mas a escola está procurando de alguma forma compensar essa ausência na escola. Portanto, queridos alunos, aproveitem. Conto sinceramente com o apoio dos pais e responsáveis dos nossos alunos para que eles resolvam suas atividades e enviem para o meu PV. Queridos, bom trabalho, façam o melhor que vocês puderem. Um grande abraço, bom dia!